Olá a todos e sejam bem-vindos ao É Desta que Leio Isto, o clube de leitura do SAP24 em parceria com a Madre Mídia. Esta é a nossa habitual conversa de aquecimento para aguçar o apetite para o encontro propriamente dito, que acontece já na próxima quinta-feira, às 21 horas. Ainda há a possibilidade de se inscreverem e de participarem. Vamos deixar o formulário próximo do vídeo, no artigo que acompanha ou na descrição. Na quinta-feira vamos discutir o livro O Retorno, da Dulce Maria Cardoso. Um romance que conta a história da ida de uma família portuguesa de Angola para a metrópole, para Portugal, como descreve Rui, a personagem principal deste livro, durante o período de colonização, após o 25 de Abril. O meu nome é Tomás Gomes, sou jornalista do SAP24 e comigo tenho a companhia de sempre nestas conversas, a Elisa Baltazar, cofundadora do Clube de Escrita, primeiro capítulo, e moderadora deste clube de leitura. Olá, Elisa. Olá. Como convidado para falar um bocadinho da obra e de tudo o que envolve, temos connosco Nicolau Santos, jornalista, antigo diretor adjunto do Semanário Expresso e atual presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa. Olá, Nicolau. Olá, boa tarde. E é com ele que começamos esta conversa. O Nicolau nasceu em Luanda, em 1954, e para quem nos vê lá de casa, perguntava qual é que é a sua relação com o continente africano e com Angola, mais propriamente com Angola. É uma relação muito forte, não é impunemente que se nasce em África, em primeiro lugar. Eu sou angolano de segunda geração, meu pai também já tinha nascido em Angola, vivi em Angola até aos 20 anos e, portanto, não vim de lá muito pequeno. Toda a minha infância, a minha juventude foi feita lá, os meus amigos ainda hoje são os amigos que eu criei lá, que trouxe de lá. E, portanto, tudo o que tem a ver com Angola me diz muito, desde as gentes, à comida, à música, enfim, à maneira de estar na vida, e isso marca-nos indelevelmente. E, portanto, enfim, para mim, quando num dos últimos campeonatos do mundo Portugal jogou com Angola, eu, enfim, estava claramente dividido. O meu filho perguntou-me, aliás, por quem é que eu ia torcer. E, enfim, eu, a partir de certa altura, até porque já vivi mais tempo em Portugal do que em Angola, queria que Portugal ganhasse, mas não ganhasse por muitos e só ganhou 1-0 e pronto. Foi um resultado simpático. Daí também sobra a literatura, não é? Estava a falar de todas as áreas que o aproximavam de Angola, mas falta também a literatura também o aproxima. Sim, a literatura, a música, a poesia. Eu tenho aqui na minha casa, tenho algumas prateleiras que estão só com livros de Angola e só com poesia de Angola. É algo que eu me habituei a gostar também em Angola, ainda novo, no liceu. Depois, quando entrei para a universidade, fui vice-presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Luanda e na altura tínhamos, ainda antes disso, tínhamos um centro cultural onde fazíamos um boletim, o boletim universitário, onde eu estava encarregue da parte cultural e eu publicava muitos poemas de poetas angolanos na altura, dos anos 50, 60, que marcaram muito a geração angolana em matéria de poesia. Eram poemas essencialmente, enfim, poemas de amor, mas também muitos poemas já a apelar à revolta, à independência, à descolonização, etc. E, portanto, tenho muita ligação a isso. Não direi que sou amigo, mas conheço muito bem o Zé Eduardo Agualusa, tenho aliás quase todos os livros dele. O Pepe Tela é uma pessoa que eu também conheci e que também tenho muitos livros dele. O Adolfo Maria, que nos últimos anos tem publicado muitos livros e é um resistente de Angola desde os primeiros tempos da Guerra de Libertação. Depois há um período muito dramático em Angola, que é a seguir ao 27 de maio de 1977, em que há a tentativa de golpe por parte de Nito Alves, e a seguir há uma sangrenta repressão, e eu tenho muitos livros sobre esse período: Holocausto em Angola, Purga em Angola, Cita Valdes, Massacres em África, enfim. E, portanto,
Sim, a literatura, a música, a poesia são também incontornáveis para mim e para o meu grupo de amigos. Neste livro, a personagem principal, o narrador, que é Rui, um adolescente, mostra que tinha uma ideia de Portugal muito diferente daquela com que depois se deparou quando veio para cá. Também sentiu esse choque, também ficou desapontado com a metrópole. Bom, eu não tinha praticamente nenhuma ideia sobre Portugal, sobre a chamada metrópole. Eu tinha vindo cá muito episodicamente quando tinha 6 anos, passei cá umas férias. Depois fiz cá o meu primeiro ano de liceu no Valsacina, no Colégio Valsacina, mas estava num regime de semi-internato e, portanto, também não tinha grandes escapatórias. E depois voltei, quando entrei para a universidade aos 16 anos, também para umas férias grandes por 2 ou 3 meses. Portanto, eu, ideia de Portugal, digamos que não tinha, e devo dizer que não era algo que me atraísse, não era um país onde eu dissesse gostaria muito de ir viver para lá. A vida em Angola, e aí entra o choque, a vida em Angola era muito diferente da vida em Portugal. Começar pela maneira de ser e de estar das pessoas, pelo clima, pelo convívio, que era completamente diferente. E eu digo muitas vezes que demorei 5 anos a ser lisboeta e 10 anos a ser português. Foi muito difícil, foram situações muito, digamos, muito. Enfim, foi uma mudança radical, brutal de vida. Eu, quando vim, fui viver para o outro lado do rio, para o Pragal, para o pé do Cristo Rei. Para ir para a universidade eu tinha de me levantar às 6 da manhã, apanhar um autocarro, depois apanhar o barco, depois ir a correr apanhar ou outro autocarro, ou então ir até ao Rossio apanhar um metro. Depois a minha faculdade era ao pé do Hospital Santa Maria, o Isqueté. Depois passava o dia na universidade, comia lá e voltava à noite, ao fim da noite, para casa. E isto foi uma mudança também radical na minha vida, porque em Angola eu ia para a universidade de manhã, vinha almoçar a casa, ia depois outra vez para a universidade, ou ia estudar com os meus amigos, e portanto era algo completamente diferente. Portanto, foi muito violento, foi realmente, do ponto de vista da vivência, completamente diferente. As pessoas aqui, para irem a casa uns dos outros, tinham um pudor, era necessário um cerimonial, as pessoas tinham de limpar a casa toda, tinha de se preparar tudo, enquanto em Angola o que era importante eram os amigos, era estar com os amigos, e encontrava-se um amigo na rua ou na universidade e dizia, oh, vem lá jantar, ou vem almoçar a casa, ou vem para lá estudar, e não havia nenhum dos formalismos que existia aqui em Portugal. E portanto tudo isso foi um grande choque. Eu devo dizer que algo que me salvou nessa altura e que era um pedaço importante de África em Portugal, era o antigo, não o atual, embora o atual seja o herdeiro desse, mas era o antigo Beleza, que era uma discoteca africana, não sei se vocês conhecem, mas era uma discoteca africana onde, enfim, havia muita gente da África lá, sobretudo cabo-verdianos, mas também havia muitos angolanos, e passavam-se noites em que parecia que estávamos outra vez em África, e isso era muito, muito agradável. Mas eu devo dizer que foi muito difícil. Aliás, é muito curioso que na preparação desta conversa, eu li uma entrevista da Dulce Maria Cardoso, que aliás já conheci. Ela foi uma vez a um espetáculo, porque eu às vezes digo poesia com uma banda de jazz, ela foi um espetáculo meu, e ela, muito curiosamente, numa entrevista dizia, quando estava em Angola, era muito morena e toda a gente lhe dizia que ia ser uma mulher muito grande. Bom, e o que aconteceu é que ela chegou cá, ficou branquíssima, ela diz, é branquíssima, e ficou muito pequenina. Portanto, tudo isto levou a reações, mesmo do ponto de vista físico, complicadas. Eu, quando vim para cá, eu usava um cabelo afro, completamente afro, enorme, e tive de cortar porque o cabelo me caía às mãos cheias quando tomava banho. Caía literalmente cabelo, entupia a banheira, portanto eu tive de cortar o cabelo. E teve a ver com a mudança de hábitos, de vida, de estar, tudo isso, dos amigos, etc. Tudo mudou. Passados esses 5 anos, eu já tinha esta pergunta preparada, na verdade, porque eu tinha lido numa entrevista sua esta história de só se ter sentido português Lisboeta, passado 5 anos. O que é que o fez sentir Lisboeta?
Bom, a partir de certa altura é evidente que nós começamos a criar laços, não é? Eu na universidade passei a ter um grupo de trabalho que não era de... Enfim, uma das pessoas... já estou a dizer mal. Por acaso, era um grupo de trabalho de 4 pessoas e 3 eram de Angola, mas enfim... Mas não eram meus amigos próximos lá em Angola, eram conhecidos só. Mas comecei a conhecer cá mais pessoas, não é? Tive namoradas que eram portuguesas, não eram angolanas. Enfim, portanto, vamos conhecendo, vamos criando, vamos descobrindo a cidade. Lisboa é uma cidade lindíssima. Eu, quando acabei a faculdade, por exemplo, em 1980, eu fui ao Porto para tentar arranjar emprego. E o Porto, em 1980, no inverno de 1980, era uma cidade escuríssima, granítica, e eu disse, aqui é que não me apanham, mesmo que eu não tenha emprego, vou para baixo. Consegui emprego no Jornal de Notícias do Porto, mas em Lisboa, na delegação de Lisboa. E, portanto, pouco a pouco nós vamos começando a habituar-nos aos locais, às pessoas, à maneira de ser, vamos descobrindo amigos. Enfim, foi isso que me foi fazendo ser português, a gostar de passar a ponte do Tejo e quando se entra na ponte, Lisboa é uma cidade lindíssima. Enfim, Lisboa é uma cidade fantástica para viver e, portanto, apaixonamos, claro. Muitas das pessoas que viveram uma história semelhante, que vieram para Portugal no pós-colonialismo, dizem não se identificar com o relato da Dulce Maria Cardoso neste livro. Qual é que é a experiência do Nicolau com este livro? Identifica-se? Eu não sei exatamente do que é que estão a falar. A Dulce Maria Cardoso retrata de forma verdadeiramente exemplar o que foi o drama da generalidade dos retornados. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, devo dizer que, para mim, há duas categorias de pessoas. Há pessoas que pejorativamente foram apelidadas de retornados, e o termo retornado é um termo pejorativo, e eram pessoas, muitas delas, que tinham ido para Angola tentar melhorar a sua vida e que criaram lá crises e estavam a tentar ficar e que tiveram lá filhos, etc. E essas pessoas retornados no sentido de que foram e tornaram outra vez. Portanto, retornar. E depois há aqueles que eu chamo os devolvidos. Os devolvidos é o meu caso, ou seja, eu não era de Portugal, eu não tinha nascido em Portugal. A minha mãe é portuguesa, mas eu sempre a conhecia em Angola. E essas pessoas, quando vieram para cá, não tinham nenhuma raiz cá. Alguns dos retornados ainda não tinham família cá, outros não tinham absolutamente ninguém. No meu caso, tinha família. Mas o retrato que a Dulce Maria Cardoso faz, do meu ponto de vista, é muito fiável do que se passou, do drama que foi. Em primeiro lugar, o êxodo completamente descontrolado que houve em África, com as pessoas a tentarem fugir por todos os modos para Portugal e a apanharem a ponte aérea com meia dúzia de pertences que conseguiram trazer e com histórias pelo meio de mortes, de violações, de assassinos, enfim. Com filas imensas que havia de pessoas que dormiam dias e noites perto do porto de Luanda, com caixotes de madeira e lá dentro tinham mobílias e tinham alguns parcos a veres. E agora passou aqui o meu gato que não era para entrar no filme, ele não sabe disto, mas enfim. Portanto, essas pessoas passavam dias inteiros à espera da possibilidade de embarcar esses caixotes de madeira com coisas para cá. E muitas delas depois chegaram cá e não tinham absolutamente nada. E eram colocados, como a Dulce Maria Cardoso retrata muito bem, eram colocados em hotéis. Ela retrata o caso de pessoas que são colocadas num hotel de 5 estrelas, mas houve muitas pessoas que foram colocadas em pensões, não é? Portanto, ou em hotéis de 3 estrelas, enfim, não foi a ideia de que agora os retornados vieram e ficaram todos em pensões de 5 estrelas, é algo que não cabe na cabeça do careca, porque não foi assim. As coisas foram muito difíceis, as pessoas foram recebidas com muitíssima desconfiança, para não dizer hostilidade, e era realmente aquilo, andaram a explorar os pretos e agora vêm para cá ficar com os nossos empregos. Era isto que acontecia, era isto que era sistematicamente dito a muitas pessoas. Éramos olhados de lado. Ela, aliás, uma das personagens, a irmã do Rui, que se chama Maria de Lourdes ou Miluxa, chega a vezes em que ela diz que não veio de Angola para tentar passar por uma pessoa de cá, para não ser hostilizada, para não ser ostracizada, digamos assim. E, portanto, ela, do meu ponto de vista, faz um retrato muito realista, as vivências foram muito diferentes, mas, no essencial, foram vivências
traumáticas para tudo. Eu tive colegas meus que enlouqueceram, tive colegas meus, uma colega, no caso, que se suicidou com reticida. Portanto, houve de tudo, quer dizer, houve dramas muito pesados. O meu pai, que sempre se considerou angolano, não queria vir para Portugal, ficou lá até 1977. Em 1977, devido à degradação das condições políticas e perseguições pela polícia política, que ele não tinha nada a ver com aquilo, acabou por se vir embora e sempre disse que se viesse morria. E morreu aos 56 anos, que obviamente não é uma idade normal para morrer um homem. E, portanto, a Dulce Maria Cardoso escreve aquele que eu considero o texto mais completo sobre o drama que foi a descolonização e que atingiu, fala sempre em meio milhão. Os números apontam mais para 700 mil do que meio milhão. Mas foi um drama que atingiu milhões e milhões milhares e milhares de portugueses. E isso, enfim, acho que é inquestionável. Não é possível dizer que dourar a pila. As coisas foram muito más, correram muito mal para milhares de pessoas que tiveram de recomeçar a vida em situações muito difíceis e sem possuir nada. Por exemplo, só para vos dar uma ideia, as pessoas, como o meu pai, consideravam tanto que aquela era a terra dela, que Angola era a sua terra, a terra de nascimento, onde queriam viver, onde queriam ficar, mesmo com a independência, queriam ficar para recomeçar uma vida, para ajudar o país, e quando tiveram de vir embora, eu lembro perfeitamente que os meus pais, que em Angola não eram ricos, mas viviam bem, tínhamos uma casa de 2 andares, uma vivenda com 2 andares, tínhamos uma casa na ilha em frente, no Mussul, tínhamos um carro, ou tínhamos um barco, etc. O meu pai não pôs cá, em Portugal, um tostão. Não tínhamos dinheiro, quer dizer, quando chegámos cá, tínhamos algumas dezenas de contos, na altura eram contos, não havia nada, porque o meu pai nunca pensou que a sua vida viria a ser em Portugal, não é? E, portanto, isto foi um drama, foi dramático, verdadeiramente dramático o que aconteceu, e acho que Dulce Maria Cardoso escreve o texto definitivo sobre isso que se passou, retrata-o muito bem, e há outra pessoa, essa sobre Moçambique, que escreve um grande livro também, que é a Isabela Figueiredo, que escreve o Caderno de Memórias Colonial, que é um livro também fabuloso, esse em relação a Moçambique, onde os dramas também se colocaram, embora ela escreva mais sobre a questão racial, etc., mas é também um livro fundamental. No livro, uma das frases que os professores diziam era um dos retornados que responde, ou seja, não os tratavam pelo nome. Também sentiu esse tipo de discriminação? Ou seja, eu não senti isso diretamente, porque eu, como disse, eu fui para a universidade, mas a minha irmã, que é 7 anos mais nova, no liceu sentiu esse tipo de discriminação e relatava-me situações desse tipo. E, como digo, havia efetivamente um parti pris em relação às pessoas que tinham vindo da África e que como digo, partia-se de um estereótipo que andaram em África a explorar os pretos e agora vêm para cá a viver à nossa custa, porque havia o IARN, que era o Instituto de Apoio aos Retornados, e ficar com os nossos empregos, porque havia pessoas, sei lá, do setor bancário, que iam trabalhar para bancos, etc. E, portanto, tudo isto criava um caldo de cultura complicado de gerir e as pessoas eram claramente ostracizadas, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Era um comportamento geral? Não era um comportamento de toda a sociedade, não. Mas era um comportamento muito vulgar, isso aí não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Numa altura em que se fala de racismo, que volta a ser um tema de destaque na praça pública, em que se discute se Portugal é ou não um país racista, se existe ou não racismo estrutural em Portugal, este livro ganha uma nova dimensão, a importância também de nos permitir perceber às novas gerações, às gerações que não tiveram tanto contacto com essa realidade, o passado colonial português, neste caso, o final do passado colonial português. Ouça, eu sou daqueles, e agora vamos entrar nas partes polémicas, eu sou daqueles que acham que Portugal não é um país racista. É um país onde existem manifestações racistas.
Existem manifestações racistas de certas pessoas, de certos grupos, existem. E tem existido, nos últimos anos, tem consistentemente existido cada vez mais. Nós sabemos que há grupos que são claramente racistas, ponto final parágrafo. Portanto, eu não acho que Portugal seja um país racista, acho que existem manifestações racistas em Portugal. Dito isto, sim, é claro que o livro tem enfim, o livro, eu acho que nesse aspecto do racismo, o livro da Isabela Figueiredo mostra mais o racismo que existia. Embora também devo dizer, em abono da verdade, que a sociedade moçambicana era muito influenciada pelo apartheid que existia na África do Sul e, portanto, havia uma separação muito maior entre brancos e negros e, do meu ponto de vista, existia mais racismo em Moçambique do que existia em Angola, onde havia uma miscigenação, sobretudo em quadros administrativos, na função pública, etc., onde havia uma maior miscigenação. Mas sim, é evidente que acho que é incontestável que em Portugal existem manifestações racistas. Racismo puro e duro, tenho alguma dificuldade em aceitar. Por último, e para concluir esta conversa para que antecede o encontro propriamente dito depois na quinta-feira, sei que o Nicolau trouxe um poema que se relaciona de alguma forma com o livro para partilhar connosco. O Nicolau também escreve muito sobre Angola, não é? E se calhar vamos ouvir essas palavras. Eu escrevo sobre Angola como jornalista e faço algumas coisas que se podem chamar poemas, mas enfim, não sei se são exatamente poemas. Mas devo dizer que, à conta disso, do que fui escrevendo sobre Angola e não sobre poesia, durante 10 anos, eu e vários colegas meus, não só eu, do Expresso, mas também pessoas do público, estiveram proibidas de entrar em Angola. Ou seja, o governo angolano não lhes dava visto para entrar em Angola, precisamente porque discordavam das opiniões que a gente escrevia. Mas, de qualquer maneira, não é disso que estamos a falar. Então eu vou ler um poema, e que tem a ver com tudo o que nós estivemos aqui a falar. O poema chama-se O Meu País Já Não Existe. Eu nasci num país que já não existe. Agora tenho 2 países. O país onde vivo e o país onde nasci. Mas o país onde nasci já não é o país onde nasci. É outro país, embora tenha o mesmo nome do país onde nasci. E o país onde vivo é agora o meu país. O país onde vivo não me faz esquecer o país onde nasci. Mas o país onde nasci é agora outro país. E por isso, no país onde vivo, procuro o país onde nasci, porque no país onde nasci tudo era possível e não há nenhum país onde tudo seja possível. É por isso que o país onde eu nasci já não existe. E é por isso que o país onde vivo é o país possível. E o país onde nasci tem agora o mesmo nome, mas é outro país e lá já nada é possível. Quando eu morrer, gostava de voltar ao país onde eu nasci e onde tudo era possível. Porque no país onde vivo nem tudo é possível e o país onde eu nasci já não existe. O meu país era o país dos flamingos. O país onde vivo é o país das cegonhas. Eu já vi flamingos no país onde vivo, mas nunca vi cegonhas no país onde nasci. No país que agora é o país onde nasci, não sei o nome dos pássaros que sobreviveram à longa chuva de bolas tracejantes e à noite escura das hienas. Só sei que esses pássaros têm olhos cegos e voam desnorteados à procura do futuro. Quando eu voar, sei exatamente para onde vou. Para sul, a caminho do meu país. Talvez vá sozinho, talvez em bando. Ainda não sei, nem isso importa. Só sei que quando voar, vou à procura do meu país perdido, que eu sei que ainda existe algures a sul. E nessa altura, quando o encontrar, escolho o penhasco mais alto, de onde melhor se aviste a imensidão do mar e a vastidão da terra. Faço lá o meu confortável e derradeiro ninho. E passarei o resto dos meus dias, desmedidamente, desmesuradamente, desbragadamente feliz por ter reencontrado o país onde nasci. Incrível. Não vejo melhor forma de acabarmos esta conversa. Muito obrigado a todos e resta dizer-nos que nos encontramos novamente na quinta-feira para falar mais a fundo do livro, para discutir
para discutir o livro mais ao pormenor. Vamos já com este contexto que o Nicolau nos trouxe. Ele também vai estar presente na conversa e vai certamente ter mais histórias para partilhar. As inscrições, vou-te lembrar que as inscrições ainda estão abertas, o link fica aqui perto do vídeo. Inscrevam-se, participem e juntem-se à discussão e até lá. Obrigado a todos.